Aí, aqui tá bastante frio, a temperatura caiu. Acho que o inverno chegou, né? A Frozen tá aí. Então vamos lá, família. Hoje a gente vai falar sobre planejamento de equipe, gestão coletiva, certo? Então, sem mais delongas, vamos falar então um pouco sobre análise estratégica e de público. Hoje a gente também vai falar sobre planejamento e gestão de equipe e organização jurídica, beleza? Então vamos lá, começando do começo, né? Primeira coisa que você tem que pensar na hora de você, eu quero montar um coletivo, uma produtora, uma cooperativa cultural, um grupo e etc., é fazer uma análise de persona e também do público-alvo. O que é uma análise de persona? É você entender qual que vai ser o conceito e qual que vai ser a cara do seu grupo. Por exemplo, Quinto Elemento, quando a gente começou lá em 2018, o que a gente entendeu que seria a nossa persona, né? A gente percebeu. E aí, provavelmente vocês vão fazer essas duas avaliações ao mesmo tempo, tanto a de persona quanto de público-alvo. Em 2018, em Salto, haviam já batalhas de rima acontecendo. Já acontecia também, já tinham coletivos que organizavam festas de hip hop, certo? Com os elementos. E também haviam saraus na cidade também. Só que a gente percebeu que os saraus que aconteciam na cidade não eram focados tanto na poesia marginal. Eles eram voltados mais para o lado da batalha de rima e para os outros elementos. E também a gente percebeu nessa mesma época que haviam algumas atividades de hip hop nas escolas, mas era algo bem pontual, certo? Não era algo frequente. Então a gente percebeu que havia um público carente nas escolas e também havia um público carente de saraus mais voltados à poesia marginal. Então isso foi uma análise de público, certo? De entender qual público, porque o público-alvo, quando a gente for falar de projeto cultural, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, que geralmente um projeto, uma iniciativa cultural, ela está tentando resolver alguma falta, certo? Então a gente atuou nessa falta. E aí a gente criou a nossa persona, certo? Do coletivo Quinto Elemento. Por que coletivo Quinto Elemento? Porque a gente ia focar mais em trabalhar o hip hop nas escolas, com palestras e formações. A gente já tinha planos de fazer oficinas de produção cultural voltadas ao hip hop. E também a gente ia trabalhar a poesia marginal no saraus. A gente ia fazer um sarau só de poesia, sem trazer tantos outros elementos, porque era algo que faltava. Então isso trouxe a nossa persona. Tanto que o coletivo Quinto Elemento, ou melhor, agora a produtora, até hoje o pessoal lembra da gente como o grupo de hip hop da região que trabalhava hip hop nas escolas. Então isso é uma análise de persona e também de público-alvo. Você tem que entender quem que é o seu público, o que o seu público quer também, né? Qual que é a carência desse público. Então, na minha cidade tem 5 batalhas acontecendo. Faz sentido eu fazer mais uma batalha? Ou faz sentido eu fazer uma batalha de rima, né? Ou faz sentido eu buscar um outro tipo de evento cultural dentro dos 4 elementos, certo? A gente tem mais de um elemento, não tem só o MC ali. Então, é uma dica que fica para vocês na hora de for pensar a sua iniciativa cultural, pensar também nisso. O que está em falta? Não só naquilo que o público já consome. Porque às vezes você tem tanta gente fazendo que o público que satura também. O público fica saturado. E aí, dentro disso, você vai criar a sua persona, né, a persona do seu grupo, para direcionar as suas ações, os seus projetos. Por exemplo, mesmo hoje em dia a gente sendo uma produtora e não mais um coletivo, né, a gente também não tem mais um sarau fixo, não faz mais o slam, mas todos os nossos projetos, eles são voltados ainda para essa área. Então, até o nosso festival Quinto Elemento, a gente tenta trazer mais a área de formação, certo? Do que só a parte de entretenimento no hip hop. Então a gente sempre vai trazer alguma atividade em escola, em casa, alguma oficina, alguma formação. As nossas apresentações, os nossos artistas que vão subir no palco, principalmente os MCs, né?
A gente tenta trazer um MC que traz alguma mensagem na sua letra. Dificilmente a gente vai trazer a galera que canta sobre Glock, Lean e festa, certo? Por quê? Porque essa é a persona do Quinto Elemento. O próprio nome da produtora já fala sobre isso, né? Todo mundo aqui estava lá na primeira aula, quando a gente falou sobre a história do hip hop. Então, essa é a nossa proposta, certo? Essa é a nossa persona. E na hora de você fazer essa pesquisa de público, você pode fazer de várias formas. Você pode fazer, como está aqui no slide, né? Com enquetes, com entrevistas, análise de dados também de rede social. Ou você pode fazer colando nos eventos, estando ali na rua, conversando com as pessoas, conversando com quem se apresenta no microfone aberto dos eventos, porque foi assim que a gente percebeu que tinha gente fazendo poesia na cidade, mas que carecia de um evento só disso, para poder se expressar, porque antes o pessoal já conseguia se apresentar, mas era sempre no microfone aberto ali das batalhas, dos saraus. Então a gente percebeu que essa galera estava ali, estava querendo algo para eles, né, de poesia mesmo, e a gente falou, então vamos fazer o nosso sarau, que começou com o Sarau do Fim do Mundo, né? Por que Sarau do Fim do Mundo? Porque a gente começou a fazer o Sarau do Quinto Elemento bem perto da eleição de 2018, que foi quando o ex-presidente presidiário foi eleito, né? O Jair Messias Bolsonaro. Então, tava com esse clima, né? E aí a gente perguntou, a gente já tinha feito uns 2, 3 saraus, a gente começou anunciando como uma roda de freestyle e sarau de poesia, e no final tinha mais palestra e poesia do que uma roda. A roda de freestyle era só no final ali, quando já tinha meio que acabado o evento, só o pessoal que ficava ali. E aí a gente saiu perguntando, viu, o que vocês acham de nome para o sarau? O que vocês querem? A gente perguntou para o nosso público. Eles falaram, coloca Sarau do Fim do Mundo, porque o Quinto Elemento nasceu em outubro de 2018, bem no mês da eleição. Ele tinha acabado de ser eleito. Então ficou como Sarau do Fim do Mundo. Até 2019, ali, finalzinho de 2018 até o começo de 2019, era Sarau do Fim do Mundo. Aí a gente criou o coletivo Quinto Elemento na virada de ano ali, e aí virou o Sarau do Quinto Elemento. Então, isso é importante, fazer essa análise de cenário cultural, certo? Quem que está fazendo, quais são os coletivos, os artistas, o que esses artistas estão fazendo, quais são as lacunas, certo? Quais são as oportunidades. Igual a produtora Quinto Elemento. A gente voltou quando a gente decidiu voltar com o Quinto Elemento e vamos transformar em produtora, etc. Qual que foi a nossa premissa? O que está faltando aqui agora na cidade? Tem muita batalha, tem sarau, tem gente fazendo, falta gente fazer. Bem, falta uma plataforma que profissionalize essa galera. Então vamos trazer a questão da produção cultural, vamos trazer mais questão técnica para essa galera. Vamos trabalhar com projeto de edital para os artistas daqui da região, vamos trabalhar com planejamento de carreira, vamos dar oficina, vamos trabalhar fazendo portfólio. Então essa é a lacuna que a gente encontrou para trabalhar, certo? Então agora a gente vai falar para o próximo tema, que é planejamento e gestão de equipe, que geralmente é a parte mais difícil de se lidar, né? Ou seja, lidar com pessoas. Bem, primeiro, antes de você pensar em quem você vai chamar para o seu grupo, a gente costuma fazer assim, né? Eu vou montar um coletivo. Então, quem que eu vou chamar para o meu coletivo? Aí você começa a chamar seus amigos, seus parceiros de movimento, de rua, né? Na verdade, a gente tem que fazer o inverso. A gente tem que pensar qual função a gente precisa para o nosso coletivo. Aí depois a gente vai pensar em quem. Primeiro a gente vai pensar o que a gente precisa. Então vamos definir as funções. Que tipo de profissional eu preciso? Eu preciso de alguém de audiovisual para fazer registro do meu evento, igual o Quinto Elemento. A gente começou em 3 pessoas, eu, Ana K e DPK. Por que 3? Porque na época era um sarau ali, mais simples, então eu precisava de uma pessoa para apresentar o evento, para ficar de mestre de cerimônia, nesse caso era eu, uma pessoa para ficar na produção desse evento, ali no backup, resolvendo as paradas enquanto eu estava apresentando, nesse caso Ana K, e também uma pessoa para ficar no registro, tirando fotos e fazendo vídeos do evento, para a gente criar portfólio. Então, nesse caso, o DPK. Então, naquela realidade, eu precisava de 3 pessoas no meu coletivo.
uma pessoa para produção, uma pessoa para apresentar e uma pessoa para registro. Isso no dia do evento. Isso, para além disso, no dia a dia, né, do coletivo Quinto Elemento, os três faziam um pouco de tudo. Então a gente cuidava da parte, eu ficava mais no administrativo dos documentos, porque eu já tinha uma facilidade. Ana K ficava mais na parte de rede social, eu também dava uma força, e o DPK ficava ali na parte de rede social também. Então a gente meio que em três ali a gente conseguia fazer. Hoje em dia, enquanto produtora, a gente precisa de uma equipe maior, uma plataforma maior, porque a gente trabalha com projeto. Hoje em dia, por exemplo, na produtora, a gente só trabalha quando tem projeto. Por exemplo, agora vocês vão entrar na página da produtora, não tem nada sendo postado no feed. A gente recompartilha ali stories, mas é porque no horário que cada um está ali no seu dia a dia, entra na página e reposta ali, de boa. Mas a parte de criação de conteúdo a gente só faz quando tem projeto. Fora isso, a gente está em stand-by, certo? Então, antes de você pensar nas pessoas que você vai chamar, pense nas funções que você precisa. Aí você vai pensar na sua equipe. Quem que você vai chamar? Aí você vai ter que você vai ter que balancear entre amigo e profissional, certo? E aí, vamos lá. Trabalhar com amigo, qual que é o bom? A confiança. Você provavelmente vai chamar alguém que você confia, que você já sabe que você pode contar. Às vezes a gente descobre que não, certo? Porém, é aquilo. Às vezes você não consegue diferenciar o profissional do pessoal. Às vezes, por ser muito amigo, a pessoa não tem essa noção também, certo? Então, a dica que eu dou você vai pensar no profissional. Então você vai pensar, essa pessoa é muito minha amiga, eu quero que ela trabalhe comigo. Beleza, essa pessoa consegue exercer a função que você precisa? Essa pessoa está apta a ver isso como trabalho e não como rolê de parceiro? Que isso é muito importante. Igual, no Quinto Elemento, quando eu fundei, a Ana K eu já conhecia há um tempo, pelos corres da rua, de evento de rua, então eu já conhecia faz tempo de vários rolês. Então, era mais puxado para amizade. Então, eu falei, pô, Ana K trabalha muito bem. Eu já sei, já vi ele trabalhando com evento, organizando eventos de hip hop. Então, vou trazer ele. Já a DPK, eu não conhecia. Só que, eu aqui em Salto, ou melhor, lá em Salto, né? Eu esqueço que eu não estou em Salto. Lá em Salto, tinha um bar de faculdade que a faculdade ela tinha duas saídas. Uma saída era virada para o centro da cidade e a outra saída era virada para a quebrada. E do lado para a saída da quebrada tinha uma pracinha onde todos os cursos de humana e a galera de esquerda colava e também a galera dos movimentos de rua também, a galera da quebrada colava naquela mesma pracinha, porque tinha um bar, um boteco de velho que vendia cerveja barata ali. Litrão era R$6, R$7. Imagina isso, o universitário e a galera do movimento de rua com litrão a R$7. No ano no ano do Bolsonaro. A gente tendo muito motivo para beber, né? Então, a galera se juntava ali. Era um ponto de encontro cultural ali, da cultura underground daqui dali de Salto. E ali, eu colava ali com o pessoal, né, do hip hop, para tomar uma, para fazer rima, etc. E eu conheci um pessoal que era universitário. E eu via o pessoal do cinema saindo ali para tomar uma. E aí você vê a galera da faculdade, né, do curso de cinema, que aquele uma outra vestimenta, certo? Só que no meio da galera de cinema, eu vi um maninho, um jovem negro de roupa larga, se vestindo igual a gente do hip hop. Fala, mano, esse moleque aí ele faz cinema, mas ele deve ser para frente. Que ele não se veste, ele não é playboy, ele não se veste igual esses playboy. Então ele deve ser dos nossos. E só por ele ser dos nossos e estar ali no meio, ele deve ter uma cabeça para frente. Ele deve estar hackeando esse sistema. E eu fiquei de olho nele por um tempo. E aí nessa de estar ali, direto o pessoal da faculdade colava com a gente para tomar uma, fazer rima também. E aí nisso eu fui conhecendo ele, percebi que ele conhecia metade dos MC que eu conhecia, do pessoal das batalhas. Aí eu comecei a ver que ele colava nas batalhas também. Aí eu falei, puta, esse moleque deve ser bom. Dito e feito, chamei ele para o Quinto Elemento, né, para o coletivo na época.
Hoje em dia está aí com o Caru Social Clube, uma casa de eventos aqui em Salto, brabo. Se vocês vierem para Salto, vocês têm que conhecer esse local. Enfim, então isso foi aquele momento em que ele não era um amigo, mas era um ótimo profissional. Tanto que você pega os primeiros registros do Quinto Elemento, a coisa mais assim, profissional possível. Então, isso é importante, certo? Então, vocês vão ter que fazer essa... E aí não existe muito segredo. Aí vai de acordo com... Não tem uma fórmula exata. Vocês vão ter que fazer de acordo com a realidade de vocês. Quem que é um bom profissional e quem também tem... Porque não adianta também ter ótimos profissionais que não se dão bem. Isso eu já vi acontecer, de ter ótimos profissionais dentro de um coletivo, só que eles não se davam bem, não trabalhavam bem. E aí não vai adiantar nada. Então tem que fazer essa balança entre uma pessoa que é muito boa tecnicamente naquela função, mas também fazer a balança para relações harmoniosas, porque isso é importante. E lidar com pessoas é você estar lidando com relações harmoniosas a todo tempo. É você saber também que, por exemplo, tem pessoas que você vai conseguir falar de uma forma e tem pessoas que você não vai conseguir falar dessa forma. Isso também é trabalhar com pessoas, tá? Saber como falar com o próximo, tanto do dia a dia quanto num momento mais sério, ou num momento de dar uma bronca, ou num momento de pedir algo, tipo, viu, eu preciso que você faça isso. Tem formas de se falar, certo? E aí vai muito da sua realidade, da realidade de com quem você está falando. Não existe uma regra, não existe um mandamento ali escrito em pedra de como fazer isso, certo? E aí vai uma dica para quem vai estar numa posição de liderança. Liderar não é mandar, tá bom? Muitas vezes a gente se depara, principalmente quem trabalha em CLT, se depara com pessoas que têm a famosa síndrome do pequeno poder, que é aquela pessoa que só porque ela está numa posição de liderança, ela acha que ela pode mandar e ela se sente poderosa naquilo, certo? Liderança não é isso. Fazer gestão de pessoas não é mandar em pessoas, certo? Outra dica importante para vocês, beleza? Então, outra coisa indispensável é comunicação, gente. Comunicação clara. O óbvio precisa ser dito. Nunca pensem que é óbvio que essa pessoa vai pensar isso. Às vezes não. Por isso que o óbvio precisa ser dito, a comunicação tem que ser clara. E dentro disso, dessa parte de comunicação que tem que ser clara, é importante fazer processos, criar processos. Porque às vezes, na criação de um processo, você facilita a comunicação com a sua equipe, certo? O que seria um processo de comunicação? Estabelecer um canal de comunicação profissional. Por exemplo, o pessoal aqui na produtora agora, né? A equipe de comunicação, a gente faz pelo Trello. Quando a gente tem que realmente produzir conteúdo ali, a gente faz tudo pelo Trello. No dia a dia, ali é no WhatsApp. Eu falo, gente, vai rolar tal projeto. Em breve eu vou mantendo vocês avisados. Aí quando começa o projeto, a gente vai tudo pro Trello. Aí para o WhatsApp. Né? Meio que para no sentido de tudo que a gente for ver daquele projeto é no Trello. A minha sócia mesmo, a parte profissional é tudo por e-mail com ela. Ela não trabalha com WhatsApp. No WhatsApp eu só converso com ela coisas do dia a dia. De tipo, eu tenho planos aqui, a gente tem planos ali, a gente precisa marcar uma reunião, etc. Mas na hora de vamos marcar a reunião, aí é por e-mail e Google Agenda. Ela só trabalha com e-mail. Então, são processos. É importante estabelecer esses processos de comunicação. A gente tem o grupo geral, aqui na produtora a gente tem pelo menos uns 4 ou 5 grupos, se eu não me engano. Grupo de vendas, comunicação, organização de evento, grupo geral que tem todo mundo e o grupo da direção. São 5 grupos. Nem todos os grupos estão ativos, a gente troca mensagem todo dia, certo? Mas é importante ter esses canais de comunicação também, certo? E estabelecer processos. Tanto processo de comunicação para o dia a dia do seu coletivo, quanto processos para evento. Vamos realizar um evento. Quais vão ser os processos que vão ser feitos? Igual a gente vai realizar um festival Quinto Elemento. Primeira reunião do projeto, a hora que assinar o contrato com o governo do estado e começar o projeto,
vai ser, vamos estabelecer processo, gente, tanto para pré-produção, processo de equipe técnica, de coordenação, quanto processo para o dia do evento. Falar, ó, gente, o evento vai acontecer em tal local, essas vão ser as rotas de fuga. A gente vai ter rádio comunicador, então não vai precisar ficar andando, saindo da fuga. Isso são estabelecer processos. Equipe de montagem, equipe de produção vai chegar uma hora e meia antes do horário do evento para preparar tudo. Dia do grafite, tem que chegar uma hora antes dos grafiteiros, e aí é chegar cedo, porque grafite começa cedo. O grafiteiro gosta de começar 8, 9 horas da manhã. Então, provavelmente eu e a produtora local, né? Vai ter que chegar às 7 horas da manhã no local do grafite para entregar o kit do grafite para os grafiteiros, né? Com as latas de tinta, o cap, a luvinha, tudo bonitinho. Então, eu vou ter que ir com o diretor de arte do grafite um dia antes para preparar o muro para os grafiteiros. Isso são processos, certo? Tanto processos de comunicação quanto processos de produção. Os de produção a gente vai falar mais na aula de eventos, mas já estou adiantando um pouquinho, certo? E óbvio, né? Um ambiente de respeito e confiança. Acho que isso é o mínimo, não preciso nem falar, estender muito sobre isso, certo? E saibam que se você está numa posição de gestão, você vai ter que saber gerir pessoas. Às vezes, gerir pessoas que dependendo do contexto, elas podem não se dar muito bem. Por exemplo, isso também é o processo de gerir pessoas, certo? Então, com relação à gestão de equipe, eu acho que o principal é comunicação, assim, de reforçar. Comunicação clara, o óbvio tem que ser dito, certo? Criação de processos de comunicação e de produção também. Entender que amigos, negócios à parte, certo? Então, mas também entender que é importante ter relações harmoniosas, beleza? E agora vamos para o planejamento e organização jurídica, certo? Bem, primeiro planejamento estratégico é ter uma missão a curto, médio e longo prazo. Lembra que a gente falou lá na aula de planejamento de carreira, a curto, médio e longo prazo? Se você pretende fazer um coletivo, você vai ter que fazer a mesma coisa para esse grupo. Igual a produtora, a gente tem o nosso planejamento a curto, médio e longo prazo também, certo? Então, daqui 10 anos, a gente já sabe mais ou menos aonde a gente pretende estar. E aí, o que a gente está fazendo agora é pensando nisso, certo? Tudo que a gente está fazendo agora é pensando nisso. Então, isso também é importante vocês fazerem para o coletivo, produtora, grupo de vocês, certo? E isso é o propósito de vocês, né? A missão e a visão também, aonde que vocês querem chegar. E a questão dos valores, né? O que move as suas ações. Igual, quinto elemento, o próprio nome já diz quais são os valores da nossa produtora. A gente trabalha a questão do conhecimento, do autoconhecimento e da organização política dentro do hip hop. A gente acredita que o hip hop não é só festa, não é só entretenimento. Ele é um movimento, tanto que a gente chama de, dentro da produtora, a gente não fala cultura hip hop, a gente fala movimento cultural hip hop, movimento hip hop, certo? Aí a gente poderia ficar mais 2 horas só debatendo essa diferença de termos. É um debate histórico aí do hip hop, né? Mas enfim, outra dica para vocês também é a questão da formalização jurídica, certo? Aí tem de várias formas para grupos, né? Você pode ser uma associação, uma ONG, uma cooperativa, uma microempresa. Isso vai de acordo com a realidade de vocês. Mas uma dica que eu vou dar para vocês que pretendem trabalhar com edital: todo mundo tem que ter MEI. Na produtora Quinto Elemento, todo mundo tem MEI. E quem não tem, quando a gente chama o artista para trabalhar com a gente, ou a produtora, a parte técnica para trabalhar com a gente, quem não tem, a gente já se prepara para abrir a MEI quando precisar, em um projeto de edital específico. Então, todo mundo tem que ou ter uma MEI ou emitir uma nota avulsa, uma nota fiscal avulsa para projeto. Dica aí para vocês, na hora de, não só de montar um coletivo, etc., mas na hora de trabalhar num edital. A gente vai falar mais sobre isso quando chegar na aula de projetos mesmo. Mas já vou adiantando essa dica,
beleza? Isso, além da questão de acessar editais, você traz mais credibilidade na área, né? No mercado. Querendo ou não, isso traz credibilidade. E, por exemplo, se vocês querem trabalhar com emenda parlamentar de deputado estadual ou federal, você vai ter que ter uma associação. E tem documentações, alguns documentos de associação que demoram 2 anos para sair. Então é importante dar uma olhada e ir atrás, beleza? E para além disso, para além dessa questão jurídica, né, formalização jurídica, é importante ter registro das coisas. Ah, é foto e vídeo? Não, eu estou falando de registro documental. Por exemplo, ata de reunião. E hoje em dia está muito mais fácil fazer ata de reunião online, por exemplo. Ou até reunião presencial. Você grava ali, transcreve com uma inteligência artificial. Agora o Gemini mesmo, ele está com ferramenta dentro do próprio Gemini tanto para gravar, mas também para transcrever essa reunião. Então facilita fazer a ata, e eu falo para vocês que a ata é muito importante, porque já aconteceu comigo de ter uma reunião que durou umas 3 horas, assim, foi reunião de balanço geral, de coisa de 6 meses, então é a reunião que você faz o balanço de 6 meses e planeja os próximos 6 meses, então é conteúdo denso, muita coisa, e é reunião geral, então é todo mundo junto. E aí a gente não fez ata, a gente esqueceu de fazer a ata. E aí 2 meses depois, a gente precisou rever o que foi visto nessa reunião. E aí um dos temas a gente não lembrava o que tinha sido definido. A gente teve que fazer uma nova reunião para definir isso de novo. Se a gente tivesse feito a ata, não precisava. Então é bom fazer uma ata de reunião. Não tem, assim, vocês encontram modelos na internet, mas vocês podem criar o modelo de vocês também, o padrão de vocês, tá? O formato. Então não existe uma regra. O importante é registrar. Para além de registro de reunião, relatório de evento. Ah, eu organizo batalha de rima, mas eu não participo de nenhum edital. Eu preciso fazer relatório? Precisa. Sabe por quê? Para pegar prática. Porque na hora de trabalhar com edital, e também para ter registro, para facilitar na hora de se inscrever em edital, na hora de fazer portfólio. E, também existem modelos na internet, mas você pode fazer igual eu fazia no começo. Eu fazia do meu jeito. Eu colocava lá, num documento de Word, de Google Docs, né? Ah, tal dia aconteceu o Sarau Quinto Elemento na praça tal, do horário tal ao horário tal. Esse foi o cronograma, essa foi a programação e esse foi o público estimado. Pronto, é isso, não precisa de mais, não precisa de muita coisa. Teve imprevisto? Sim ou não? Se sim, quais? E é isso, ponto. Não precisa muita coisa também. Mas é importante ter esses relatórios feitos para pegar a prática, para a hora que você precisar fazer um relatório de edital, você já ter uma certa experiência. Outra coisa, contrato, gente. Gente, façam um contrato, tenham um contrato. Na produtora a gente tem contrato, todo mundo assinou contrato, certo? Os que não assinaram contrato, a gente só está esperando a necessidade ou a oportunidade para assinar um contrato. Por exemplo, a equipe de comunicação da produtora, elas têm acesso ao nosso Instagram. Para eu passar a senha do Instagram da produtora, elas tiveram que assinar um contrato de responsabilidade. Dica aí para quem é do grafite. Dica de ouro que eu aprendi há uns 2 anos atrás, se não me engano foi 2024 ou 2025. Você vai fazer um grafite num muro público ou um muro privado. Por exemplo, vou grafitar uma loja, grafitar uma escola, um espaço da prefeitura. Faz um contrato de responsabilidade para manter o grafite. Como assim? É um contrato em que a pessoa que cedeu o muro se compromete a não cobrir esse muro por pelo menos 1 ano. Porque isso foi uma dica que me deram. Porque já aconteceu de grafites, a pessoa vai lá, grafita para a prefeitura, 2 meses depois a prefeitura pinta por cima. Com o contrato, você pode judicializar isso. Então, façam contratos do que vocês precisarem, certo? Contrato com artista também é importante. A gente vai falar sobre essa parte de direção de palco na aula de produção de eventos. Mas a produtora, a gente trabalha com um tempo, a gente dá um tempo para o nosso artista chegar, para o artista entrar, sair do palco e a apresentação. Então, se ele tem 30 minutos de show, um pocket show, né?
ele vai ter, na verdade, 50 minutos. Por quê? São 10 minutos para entrar, 10 minutos para sair do palco e 30 minutos de show. Se ele passar desses 10 minutos para entrar, ele já vai perder tempo de show. E vice-versa. E dependendo do tempo que ele perder, ele nem sobe no palco. Isso já aconteceu comigo. De eu não deixar artista subir no palco. Falar, não, você não vai subir no palco. Sua apresentação tem 15 minutos para acabar. Não dá tempo. Até você montar, até você passar som, não tem. E o artista fala, não, não vai subir no meu palco. E pode ir embora, se quiser. E não precisa nem emitir a nota fiscal, porque você não vai receber. E aí eu quis debater, meu, você não assinou o contrato? O que estava lá no contrato? Então pronto, se você não gostou, aciona o seu jurídico e é isso. A gente se vê no tribunal. E é isso. Aconteceu? Não aconteceu nada. Por quê? Porque o contrato está assinado. E é aquilo, assinou o contrato, não pode falar muito. É igual quando a gente está criando conta em rede social. Você aceita os termos e deseja continuar? É a mesma coisa. Então, outra dica que eu dou para vocês na questão de contrato. Isso é bom tanto para o artista quanto para o produtor, para se resguardar, certo? Então, é muito importante a questão dos contratos. E hoje em dia, vocês conseguem modelo de contrato na internet e a IA consegue ajudar bastante também na criação de um contrato, ou até adaptar um modelo de contrato pronto para a sua realidade, certo? Então, o contrato é importante não só para resguardar, mas também para ter uma transparência nas coisas, no que você se propõe a fazer, certo? Então, família, a gente está batendo aí quase 7 horas. Acho que agora é a hora da troca. Dúvidas, perguntas. A Érica está entrando e voltando. Érica, chegamos na hora da troca das dúvidas e perguntas. Hoje está um caos. Não, eu entendo. Então, família, agora eu quero que vocês falem um pouquinho, tirem suas dúvidas e também contem algum caso de planejamento e gestão de equipe que vocês já tiveram, tanto um caso legal quanto um caso tenso, né? Igual os que eu trouxe aqui hoje. Agora é com vocês. Senão eu vou ter que chamar, eu vou chamar, hein? Se precisar, eu chamo. Felipe, Pode falar. oi, é a Andressa. Essa parte do começo, assim, de análise de público, isso é feito, assim, quando vocês iniciaram o coletivo já, para virar produtora? Fizeram um tipo de pesquisa, assim, tem um formato, assim, mais inicial, assim, é isso? Isso, essa análise é bem no comecinho. Vamos dizer assim, que é antes e durante o processo de criar esse grupo, o seu grupo, o seu coletivo, sua produtora, enfim. Geralmente eu costumo fazer quase junto, né? Enquanto eu analiso o público, eu vou meio que direcionando a persona do coletivo. Igual que Quinto Elemento, enquanto a gente fazia análise do público, né? A gente entendeu que aqui em Salto tinha um público que queria muito sarau de poesia e também tinha um Uhum. público que queria hip hop nas escolas. A gente pensou, então vamos criar um coletivo que trabalha isso, um sarau de poesia, ao invés de sarau de rima, né, de batalha, e também vamos focar bastante em levar hip hop nas escolas, levar palestra, levar atividade socioeducativa. E aí existem alguns métodos, né, como enquete. Você pode ir nos eventos e perguntar, você pode ir na sua rede social mesmo perguntar também, né, no Instagram, no TikTok, entrevistas e análise de dados também, levantar dados aí tem que fazer mapeamento mesmo, né, ou também, igual eu fiz na época, você ter aquela percepção de mercado, Uhum. de cultura mesmo, de estar ali vendo o que está faltando. Entendi. Até agora eu lembrei, assim, eu fui num sarau ano passado, aqui em São Paulo mesmo, lá no Grajaú, do Calamari, aí eles estavam fazendo até uma pesquisinha, assim, eu até respondi.
perguntando qual que era o interesse, porque ele estava lá no evento e tal. Acho que deve ser para isso também, né? Para eles identificarem, assim, também Provavelmente. o público. Isso, provavelmente. Ah, entendi. E vocês fizeram isso a partir da experiência, da vivência de vocês, né? Reuniões. Isso. No caso do Quinto Elemento, na época, foi a partir de, tipo, de estar ali nos eventos, trocar ideia com a galera e perceber o que faltava. E também de estar nos eventos e perceber que tinha muito poeta no microfone livre, no microfone aberto. Uhum, E aí eu pensei, puta, eu acho que aqui tem alguma coisa aí. entendi. Ah, então acho que era isso mesmo. Era mais uma curiosidade, assim, para entender como que era essa dinâmica inicial, assim. Deixa eu ler aqui. Sobre planejamento de equipe, realmente é de extrema importância ter profissionais do seu lado. Colocar só amigos nunca dá certo e acaba deixando o nosso trabalho amador demais. É verdade. Eu mesmo já participei de coletivo que tinham 25 pessoas, das quais 5 trabalhavam. As outras 20 estavam no dia do evento lá curtindo, bebendo. Então, e era um coletivo feito por amigos. Então é muito complicado. Eu mesmo, tanto que na produtora, é que a sorte é que as pessoas que trabalham na produtora, eu já conheço de, assim, amigos também, mas eu chamo pelo profissional. Tanto que tem artistas da produtora que eu não tenho uma relação pessoal, por exemplo. Tem pessoas que eu não estão no meu dia a dia, mas por ver que são artistas muito bons e profissionais, eu chamei. Já tem outras pessoas que não, que tem uma relação pessoal mesmo, eu conheço, e tem pessoas na produtora que eu construí essa relação dentro da produtora, de tanto trocar ideia. O Vert mesmo, que é organizador da batalha, teve uma época que a gente até brincava que eu e ele a gente conversava mais entre a gente do que com as nossas esposas, porque era todo dia trocando mensagem de projeto, trocando coisa. Então, é isso, né? É aquela fazer a balancinha, relação harmoniosa e profissional. Mais alguma dúvida, comentário, família? Eu vou já mandar aqui para vocês a lista de chamada, tá bom? Da aula de hoje. Então, vamos encerrando por aqui. Se vocês tiverem outras dúvidas, podem me chamar no inbox, tá? Se tiverem dúvidas, inclusive, sobre outros temas também, não precisa ser do tema de hoje, beleza? Já mandei aqui a lista de chamadas para vocês. Deixa eu encerrar aqui a gravação.